Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Tivemos aí algumas repercussões, né, do evento da Safiel, questão da reforma do estatuto, vazou um print aí meio nebuloso, né? A gente vai trazer aqui no vídeo para debater também. E é isso, família. Peço que me sigam também nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente, né, na Kik, no Facebook. Tamo junto e editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, primeira novidade, fiz o sorteio, tá? Que eu prometi para vocês aí pro clube de membros. Primeiro item, né, da primeira semana aí. Paulo Blemer foi o sorteado, tá na tela para vocês. Pedi até licença pro Paulo aqui, ó. Tava na caixa. Abri aqui só para mostrar pro público. Tirar aqui da embalagem. Olha o copo que o Paulo vai receber, tá? Copo térmico do Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, da Golcase, que inclusive é patrocinador aí do canal também. Para quem quiser adquirir produtos da Golcase, utilizem o cupom John do Timão, certo? E aí, Paulo, tem até o final da semana aí para me mandar mensagem, né? Vou ver se eu acho também seu contato ali no Instagram, alguma coisa assim. Mas mandem mensagem no Instagram ou no e-mail johndotimão@gmail.com, tá? Para que eu possa fazer o envio. Parabéns aí. Lembrando, temos sorteio agora toda semana para o clube de membros. Né, já temos alguns outros itens aí, mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, publiquei aí na aba comunidade, então é isso. Pô, John, queria concorrer, copo bacana, tal, só se tornar membro do canal. Fechou, família? Bom, domingo também temos o jogo aí, Corinthians e Grêmio, e eu consegui comprar ingresso pro jogo, tá? O jogo aí 4 horas da tarde, no domingo, então a nossa live de domingo vai ficar para mais ou menos 8, 8 e meia, né? A gente faz aquela live de final de semana, igual a gente fazia há um tempo atrás, tá? Faz muito tempo aí que eu não vou na Neoquímica Arena, tô com essa vontade aí de um tempo, aí por conta dos horários, né? A gente fazendo as lives também nessas programações, quando tem um jogo um pouquinho mais cedo no domingo, aí é bom, dá pra gente assistir o jogo ao vivo, né? Lá em loco, e aí vem, volta, faz a live aqui pra vocês, pra gente, né? Uma live bem bacana. Então é isso, domingo estarei na Neoquímica Arena apoiando o nosso Coringão, Corinthians e Grêmio. Último jogo que eu fui, acho que foi Corinthians e Santos no Brasileirão. Primeiro turno ainda, né? O início ali do primeiro turno. O início não, metade ali, né? Mais ou menos do primeiro turno. Tinha ido na final do Paulistão também. Fui na semi do Paulistão ou na fase de grupos, não lembro. Mas enfim, tá? Então tá aí, tá marcado, domingão. Vou sempre reforçando, né, esse horário aí da nossa live de domingo. Beleza. Bom, vamos falar sobre Corinthians. Memphis Depay aproveitou os dias de folga, né? O Corinthians jogou no sábado, aí tiveram folga, o elenco teve a folga domingo e segunda-feira, e aí se reapresentaram ontem em preparação para o jogo de domingo contra o Grêmio. Ok? Memphis Depay viajou ali para o Rio de Janeiro, né? Aí a gente tem que passar essa informação por conta do problema que ele teve no retorno. Ele foi de helicóptero, na hora de retornar, tava chovendo em São Paulo, um mau tempo, e aí não autorizaram que ele voasse, né? Ele e obviamente o piloto, né? Mas assim, ele não teve essa autorização, ele estava em contato com o Corinthians o tempo todo, tá? Não foi algo assim que surpreendeu a diretoria, a comissão técnica, algo nesse sentido, não. Ele estava conversando, inclusive o Fabinho Soldado autorizou que ele pousasse o helicóptero no CT Joaquim Grava. A gente já teve, né, esse tipo de episódio no Corinthians mais de uma vez. O próprio Emerson Sheik chegou ali, desceu do helicóptero, foi correndo para o vestiário para treinar. Mas é isso, então ele não treinou ontem por conta desse mau tempo na cidade de São Paulo. E aí é a última informação que tivemos, mas assim que tiver autorização aqui em São Paulo, ele pega o helicóptero, vem para cá, não tem problema nesse sentido, tá? Não foi nada polêmico. O nosso elenco se representou, fez o trabalho ali de força na academia, foram programados, fizeram um aquecimento, os jogadores realizaram uma atividade de posse de bola com foco na pressão pós-perda, tá? E no final tivemos uma atividade de confrontos de ataque contra a defesa. A gente vai se preparando aí para o jogo de domingo. Um ponto importante, só queria registrar aqui, para a gente ir acompanhando também, o Corinthians utilizou o centroavante da base, só que é do time sub-15, né? Normalmente quando você vai utilizar um cara do sub-20,
Quando é um cara muito acima da média, é sub-17. Do sub-17 ele já vai aparecendo em alguns treinos, né, do profissional. O centroavante se chama Miguel Moscardo. Sim, ele é irmão do Gabriel Moscardo. A gente já vinha falando, né, sobre ele há algum tempo. Pô, o cara tá se destacando, mas assim, não esperava que fosse tão rápido, né, que ele pudesse ter uma oportunidade. Obviamente é uma oportunidade ainda em treino, né, não é nada demais. Não, o próximo jogo vai ser titular, não. Nem o Guinegão tá tendo oportunidade com o Dorival, né? Quem dirá o Miguel Moscardo para jogar. Mas importante, né, essa interação entre eles, essa integração também. Então, boa sorte aí pro Miguel Moscardo. Outra atualização rápida, mas importante também. A juíza responsável do Ministério Público foi lá e apresentou os prints. Na verdade, o promotor Cássio Conserino, né, apresentou os prints comprovando a livre distribuição da denúncia do Ministério Público contra o André Sanches, né? Porque o advogado do Andrés entrou com um pedido, querendo entender como foi feita a escolha do promotor Cássio Conserino, porque eles entendiam que ele estava sendo influenciado na investigação e mimimi, quais, aí foram lá e explicaram, ó, tá aqui, ó, foi por um sorteio, né, que essa é chamada livre distribuição, é um sorteio, foi comprovado, pronto, caso essa reclamação está encerrada. E já falei semana passada e vou repetir. A defesa do Andrés não tá nem mais tentando falar que ele é inocente. Eles estão tentando anular a investigação, né, ou a denúncia, o que seja, por outros meios. Não, mas será que o promotor foi escolhido da forma correta? Seguiram todos os trâmites? Não tem mais. Ó, o Andrés é inocente. Isso é usado como defesa, né, por parte dos advogados dele. Então, já explica muita coisa, né? Enfim, família, vamos para a reforma do Estatuto, Safiel e tudo mais, que é o assunto, né, da semana. Inclusive, ontem foi o principal assunto. Temos algumas atualizações para vocês. Coletiva da reforma do Estatuto foi na segunda-feira. A gente trouxe no vídeo de ontem. Debatemos alguns pontos, né, alguns tópicos, algumas pautas, né, importantes aí dessa reforma, pontos positivos, pontos negativos. Sabe o que o Conselho Deliberativo estava debatendo? Né? Algumas pessoas estavam reclamando que estava meio que um burburinho sobre dois assuntos. O primeiro deles, o voto aberto na aprovação ou não de mudanças. Né? Então, quando vai para a votação ali do Conselho, eles queriam um voto sigiloso. O pessoal vota, depois só divulga o resultado, ó. Foi aprovado ou não foi aprovado. Eles não querem o nome, ó, você votou para aprovar, você recusou. Por quê, conselheiros? Que medo é esse? Voto secreto a essa altura do campeonato? Essa é a grande reclamação de vocês? E segundo, né? Falei que eram dois tópicos que eles estavam ali incomodados. O segundo é que tem um artigo que impede a contratação de parentes dos conselheiros no Corinthians. Olhem o nível do conselho, cara. Olhem o nível do conselho. Olhem o nível das pessoas que estão no Parque São Jorge. Olhem o nível de todos os temas que a gente trouxe ontem. As reclamações são: eu não quero ser exposto quando eu for votar lá. Não é para aparecer meu nome. E segundo, tem que liberar para contratar parente, né? Para prestar serviços. Eu não consigo nem comentar, cara, de tão absurdo que é. Beleza. Ontem, de manhã, tivemos aí o evento de lançamento da Safiel. Ok? Acabou ali 12h40, 12h30, mais ou menos. Beleza. Rapidinho, saiu uma publicação do Romeu Tuma Júnior, uma nota oficial, né, praticamente. Ele falando, ó, não é verdade que eu não recebi o pessoal da Safiel, como foi afirmado por um dos sócios da Safiel, e não sei o quê, e a gente teve numa reunião e tal, tá aqui o print. Eles vivem no mundo da lua, né? Primeiro, que o Romeu Tuma Júnior, só por essa publicação, ele já comprova que ele não assistiu nada do evento de lançamento. Alguém deve ter falado pra ele, falaram que você não recebeu os caras lá. Ele, mas eu recebi, tá aqui. Quando, na verdade, foi falado em alto e bom tom, e eu até falei no vídeo ontem também, foi o seguinte: tiveram a primeira reunião com o Romeu Tuma Júnior, segundo o pessoal da Safiel, foi uma reunião para eles se apresentarem e falarem por cima do projeto,
E aí ficou para eles marcarem uma nova reunião para se aprofundarem no projeto. E aí, a partir disso, eles tentaram contato com o Romeu Tuma Júnior por 6 vezes e nem tiveram resposta. Nada, ficaram no vácuo, né? Ou seja, Romeu, você falando que teve a reunião com eles, você tá só confirmando a versão deles. Você não tá saindo como bom samaritano. Você tá confirmando o que eles já falaram, né? Mas, novamente, comprovando que você não assistiu a apresentação. Beleza. Ao final da apresentação, o pessoal da Safiel falou, ó, hoje à tarde a gente vai no Parque São Jorge fazer a entrega, né, dessa carta não vinculante nas mãos do Osmar Stabile, para que ele possa, né, a partir disso, tomar a decisão se vai assinar ou não, tal. Era a programação. E mais, isso já era para acontecer no próprio evento, porque o Osmar Stabile foi convidado e ele confirmou presença. Na hora H, sumiu. Falou que não ia dar, não dá para ir no evento. Não dá para ir no evento. Beleza, a Safiel falou, então, tranquilo, agora no início da tarde, a gente vai no Parque São Jorge, entrega a carta para você, não tem problema, a gente resolve isso. O que aconteceu? O Romeu Tuma Júnior falou que não podia receber a carta porque ele tem compromissos fora do clube. E o Osmar Stabile alegou ter a agenda cheia. Ué, absurdo, cara. O Osmar Stabile não trabalha de manhã no Corinthians porque ele tem as empresas dele. E à tarde ele não pode receber um papel, receber a carta. Rapaziada, ó, muito obrigado. Tá corrido, vem aqui, só me entrega. Obrigado, tamo junto. Assim que eu tiver uma resposta, eu ligo pra vocês, a gente marca alguma coisa. Não, eles não conseguem fazer o básico. Ele tem a agenda cheia, mas ele não consegue falar, ó, hoje eu não consigo, vamos sexta-feira? Não, ele só fala, eu não consigo. Ó, não, minha agenda tá cheia. Que medo é esse do papel? De um papel. Parece que a gente tá falando, ó, fala Safiel lá dentro, pessoal. Stabile, Safiel. Meu Deus, que medo é esse, né? Ainda mais depois daquilo que a gente viu ontem. O conselheiro falando, o Osmar Stabile havia autorizado a reunião no Parque São Jorge, depois ligou desesperado, cancelando, falando que estava sofrendo muita pressão. Muita pressão. E o próprio Osmar Stabile falou, se tiver alguém aqui dentro que atrapalhe a minha gestão, que não me deixe trabalhar, eu vou vir a público e vou colocar o nome na imprensa. Cadê? Cadê essa coragem? Sumiu? Sumiu o Osmar Stabile? Enfim, Safiel divulgou, né, uma nota oficial. Ó, a gente não conseguiu agendar uma visita presencial no Parque São Jorge, mas encaminhamos aí no e-mail do Osmar Stabile, do Romeu Tuma Júnior, do Miguel Marques e Silva, que é o presidente do Conselho de Orientação, o CORE, e do Haroldo José Dantas, que é o presidente do Conselho Fiscal. Então tá no e-mail dos 4 a carta não vinculante, né, a carta de intenções não vinculante, que é o seguinte: Corinthians pode assinar a carta, que aí a Safiel vai dar sequência no projeto, só que isso não garante, né, o vínculo entre o Corinthians e a Safiel. É só para que tenha a possibilidade de dos torcedores reservarem as cotas, do pessoal fazer a diligência, né, a due diligência, que é a ideia de fazer um levantamento total do Corinthians, entender quanto de dívida que realmente a gente tem, entender os contratos, é isso. Mas, mais uma vez, você fala o nome Safiel, parece que é uma assombração dentro do Parque São Jorge. E o presidente do clube com essa postura é, assim, surreal. Vamos pra cereja do bolo, né? Se isso já parecia ruim, imagine a cereja do bolo, né? Se o presidente já não tem agenda para receber um papel. Tivemos um print ontem, foi divulgado ontem, tá? Foi divulgado ontem. Não temos a confirmação da data. Algumas pessoas dizem que é do início de outubro. Isso precisa estar registrado. Não temos a confirmação da data. Mas está ali, ó. Uma mensagem do Romeu Tuma Júnior no grupo do Conselho Deliberativo do Corinthians. Falou ali do CORE, ó. Segue aqui o parecer do CORE sobre a proposta de revisão orçamentária, tal. Beleza. Aí um pouquinho depois ele fala, ó. Com relação a tal Safiel, percebo muito business, mas na reforma estatutária, até por conta disso, chance zero.
Ou seja, o projeto da Safiel, por ser muito business, na fala do Romeu Tuma Júnior, ele já criou um mecanismo na reforma para chance zero. Ou seja, então o debate que a gente estava tendo ontem, o próprio Romeu Tuma Júnior assume que eles colocaram algo para barrar a Safiel. Agora eu quero entender, né? Eu quero entender das pessoas que estão à frente do Corinthians, principalmente do Romeu, né, que teve essa fala, por que a questão do business seria ruim para o Corinthians? Seria ruim. Você, que na segunda-feira falou que o clube social paga a conta do futebol. Ué, se eles estão trazendo um projeto que vai resolver isso, né? Que vai trazer dinheiro, que vai trazer governança, vai trazer uma gestão profissional, vai trazer transparência, investimentos para dentro do clube. Por que vocês barraram isso na reforma? Por que na reforma do estatuto a chance é zero? Explica para o torcedor, venha a público e fala sobre esse seu print. Um exemplo clássico que a gente teve na própria apresentação da Safiel tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na tela para vocês. Juros, dinheiro jogado no lixo. A cada 3 anos o Corinthians construiria uma nova Neoquímica Arena, só com dinheiro que a gente paga de juros no ano. A cada 2 anos poderia contratar um dos 10 jogadores mais caros do mundo. E a gente gasta esse valor a cada 2 anos. A cada 3 anos o faturamento de um ano inteiro é perdido. Ou seja, a cada 3 anos, né, de arrecadação do Corinthians, 1 ano é jogado no lixo, só de juros. Então a gente arrecada 2 anos para pagar 3. Por isso que a dívida só está aumentando. E no lugar dos conselheiros estarem buscando soluções, eles estão debatendo. Ah, mas tem que liberar, contratar parente. Ah, mas não, na hora que eu for votar lá, meu nome não pode ser divulgado. Só divulga o resultado. Foi aprovado ou não foi? Não pode mostrar quem aprovou, quem não aprovou. Quem foi contra, quem foi a favor. Ah, o projeto da Safiel é muito business. O Romeu Tuma Júnior não fez questão de receber os caras novamente para debater a fundo o projeto. Recebeu 6 tentativas de contato e não respondeu. O Osmar Stabile, que tinha confirmado presença, sumiu e não quer nem receber a carta. E do outro lado a gente não tem uma solução. Esse é o grande problema. A gente não tem uma solução. Os caras não querem ouvir a Safiel, né? Não querem ouvir. Porque se eles ouvissem, não, vamos olhar o projeto. E aí ele começa a apontar erro. Opa, beleza. E a Safiel falou, a gente está aberto ao diálogo. A gente quer conversar. Se vocês apontarem pontos de melhoria, a gente melhora o projeto pro Corinthians. Ok, mas não, eles não querem ouvir. Qual que é a solução? Essa reforma do estatuto? É isso que vai resolver? Com o Romeu Tuma Júnior à frente do clube, falando que o projeto da Safiel é muito business, por isso que na reforma do estatuto a chance é zero? É esse o futuro do Corinthians? Osmar Stabile, que falou a público que se tivesse alguém atrapalhando, ele ia dar nome aos bois. E aí agora que tem gente pressionando ele tá quietinho? Ué, qual que é a solução? Aí a gente tem algumas pessoas na imprensa, né? Inclusive diversos torcedores me mandaram de ontem para hoje. Foi até dar uma olhada para ver com meus próprios olhos. Ronaldo Giovanelli, por exemplo, publicou essa tal de SAF aí, não sei não, hein? Já vi coisas demais no nosso Coringão. Sei não, cheiro de arroz queimado. Pô, Ronaldo, a essa altura do campeonato, será que você viu o projeto todo mesmo? Será que você parou para ler o projeto? Você viu alguma entrevista? Você viu hoje a apresentação? Ou você só ouviu alguém falar sobre a Safiel? Algum outro conselheiro ali? E depois ele ainda postou, Corinthians só precisa se livrar das coisas ruins que arrebentaram o clube. Depois ser bem administrado. Só isso. De resto é com a torcida. Limpeza já. Então, Ronaldo, nem parece que você é o cara que votou para aprovar as contas do Andrés. Lembram? Ué, e aí agora você tá falando sobre se livrar das coisas ruins que arrebentaram o clube? Depois ser bem administrado? Ser bem administrado por quem? Por quem? Quem são essas pessoas hoje dentro do clube? Tem possibilidade delas trabalharem? Ou nem uma mísera reunião pode fazer dentro do Parque São Jorge porque existe uma pressão em cima do Osmar Stabile. Muito me impressiona, Ronaldo. Você que aprovou, né, voltou para aprovar aí as contas do Andrés, vem falar sobre o Corinthians tem que se livrar das coisas ruins que arrebentaram o clube. Pô,
Me ajuda, cara, me ajuda. Aí veio o Neto. Ah, não, porque eu sou contra a Safiel. Eu sou contra, totalmente contra. E na mesma fala, mas tem que ver a questão aí, né? Se eu vou concorrer ou não a presidente. Ou seja, o interesse dele é ser o presidente do Corinthians. O Neto que falou que o Duílio era o melhor presidente da história do Corinthians. Aí depois, quando Augusto Melo foi eleito, colou do lado do Augusto Melo, falou que era o sucessor do Augusto Melo. Você agora, o próximo sou eu. Vocês estão entendendo os interesses? E aí agora, não, eu sou totalmente contra, né? Ele falou assim, ó, se tiver aí 1.000 corintianos que deem R$1.000, não vai funcionar. Ou seja, ele nem viu o projeto. Nem viu o projeto, tá falando por falar. E é esse tipo de pessoa que influencia muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Eles estão na TV aberta aí todo santo dia. Falando por falar. E o presidente do conselho, o presidente do clube, sumidos. O clube à deriva, e quando a gente tenta trazer uma solução, não dão nem ouvidos. É difícil, cara. Qual é o futuro do Corinthians? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Qual a opinião de vocês sobre o Neto, sobre essa fala, o Ronaldo, o Romeu Thuma Júnior com esse print? O que vocês acharam desse print? Pra mim só reforçou aquilo que eu já havia pensado. O Osmar Stable, que tá pressionado, né? Que admitiu que está sendo pressionado. Cadê a sua coragem, Osmar? Você falou que ia dar nomes aos bois? Fala, a gente vai te apoiar. Traz para público. Se você falou, fulano que tá me atrapalhando, opa, então você tá do nosso lado. Você tá querendo ajudar e o cara tá querendo atrapalhar. Cadê? Você prometeu, não foi o torcedor. A gente não tá inventando coisa da nossa cabeça. Foi promessa sua, em coletiva. Salvem o Corinthians, família. É o único pedido que eu tenho. A gente aguarda aí, né? Esse recebimento por e-mail do Romeu Thuma Júnior, do Osmar Stable, e aguardamos aí essa assinatura do Osmar Stable. Será que ele vai conseguir, ao menos, ler, né, essa carta? Vai conversar? Vai ter essa abertura? Não sabemos. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Por hoje é isso, família, tamo junto. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!